Olá, gente. A paz do Senhor, graça e paz, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou eu aqui de volta. Afastar mais câmera para lá, para nós fazermos uma reflexão. E nessa reflexão quero trazer algo da parte de Deus para nossos corações. Porém, quero agradecer cada um de vocês que tem assistido meus vídeos. Quero agradecer cada um de vocês que tem se inscrevido aqui no canal Cá Jesus. Que Deus abençoe, que o Senhor venha frutificar na sua vida. Amém? E nesse vídeo eu quero falar de uma personagem bíblica bem interessante. Vou tirar assim o cabo do celular daqui. Algo bem interessante da Bíblia, que é algo que nos chama, pelo menos me chama a atenção, que é a história de Abel e Caim, ou Caim e Abel. Quando a gente fala sobre Caim e Abel, desse homicídio que aconteceu, que foi o primeiro homicídio que aconteceu na história bíblica, né? E aqui a gente observa mais para a história de Caim. Quem foi Caim? Um homem invejoso, um homem que sempre queria ser, queria que ele queria que o que ele fizesse ficasse nos primeiros lugares, a prioridade tinha que ser o que ele estava fazendo. O que ele fazia não era porque ele desejava fazer, não era porque ele tinha prazer em fazer, mas é porque ele queria que as pessoas vissem o que ele fizesse e queria que Deus visse também o que ele fizesse, o que ele estava fazendo. E principalmente na área de ofertar. Abel, ele era o quê? Ele era pastor de ovelha. E como ele era pastor de ovelha, ele pegava das primícias e ele levava em oferta ao Senhor. Mas ali não era a oferta em si que Abel levava. Abel, ele tinha um coração inclinado para o Senhor. Não era a oferta em si, mas era a maneira que ele levava a oferta. É porque o coração de Abel, ele era um coração de adorador, era um coração que estava voltado para o Senhor, para buscar ao Senhor, para servir ao Senhor. Ele vivia para agradar ao Senhor. Porém, Caim, a oferta de Caim, do mesmo jeito que Abel deu a oferta, Caim também deu. Porém, a diferença é que Abel ele se inclinava para o Senhor. O coração de Abel era inclinado para o Senhor e de Caim não. E aqui quando você vê que quando Caim ele oferece a oferta dele para o Senhor, e aí Deus recebe aquela oferta de Abel, e quando Caim ele se apresentou com os produtos do solo em oferenda, quer dizer, em oferta ao Senhor, porém, ele levou para mostrar que ele era ofertante, que ele estava levando também oferta ao Senhor. Porém, o coração de Caim não era inclinado para o Senhor. O coração de Caim era inclinado para o mal. Aí a gente pensa, mas meu Deus, porque ele via que o irmão dele era assim, por que ele fez isso? É porque cada um. Às vezes a gente acha que você está na igreja, está fazendo alguma coisa na igreja, servindo na igreja em algum departamento, até de zelador porteiro. Às vezes tem gente que está lá, não é com o coração inclinado para Deus, mas que as pessoas vejam que ele está ali. Aí, às vezes, ele contribui com alguma coisa, mas não é com o coração inclinado para o Senhor, mas é para as pessoas verem que ele está ofertando, que ele está dando alguma coisa para a igreja. Era a mesma coisa de Caim. Abel era um coração inclinado para o Senhor. Era um homem que tinha o coração inclinado para a adoração. Caim, ele era um homem arrogante, um homem prepotente, um homem altivo, que ele ofertava. Mas não era de coração, mas para as pessoas verem. E o que é interessante é que quando
isso aconteceu aí quando foi certa vez que quando ele percebeu que Deus não tinha recebido a oferta dele, aqui tem dizendo, versículo 5 do capítulo 4 do livro do Gênesis, que diz o seguinte: todavia não se agradou de Caim e de sua oferta, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Tá vendo? Quando ele percebeu que Deus não tinha recebido a oferta dele, mas sim a de Abel, o que foi que aconteceu? Nasceu-se uma ira muito forte no coração de Caim, que o semblante dele decaiu, foi mostrado no rosto dele que ele tinha ficado furioso por Deus não ter aceitado a oferta dele. Se ele fosse um homem que tivesse um coração inclinado para Deus e por um momento Deus não recebeu a oferta dele, qual era o papel dele? Ele tinha se voltado para o Senhor, tinha ido perguntar para o Senhor, tinha se arrependido, pedindo perdão para Deus e perguntado: Deus, o que eu fiz? Que foi que eu fiz, Deus? Para que eu venha, para que a minha oferta venha ter sido rejeitada. Mas não, o que foi que aconteceu com Caim? Ele se irou e o rosto dele ficou transtornado, que a presença dele, a expressão dele, que aqui fala que ficou uma expressão maligna. Essa aqui é uma versão bem próxima da original, gente, essa expressão aqui, que é da versão King James. E o que a gente vê aqui? Que Caim, quando ele se irou, e aí o que acontece? O Senhor vai, se aproxima dele, o Senhor se aproxima dele, e aí pergunta para ele. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Essa foi duas perguntas que Deus fez para ele. Por que tu estás furioso? E por que o teu rosto está transtornado? Porque o semblante de Caim mudou literalmente de ira terrenha, ferrenha, porque Deus não aceitou a oferta dele. Aí o que acontece? No versículo 7, o Senhor deu um recado para ele. Deus avisou Caim. Olha o detalhe. E com esse versículo aqui, gente, isso aqui é muito forte. Quando ele diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha o que Deus diz para ele. Se você proceder, se você tem uma boa conduta, se tu tem um comportamento justo, adequado, será que você não vai ser aceito? Isso é uma pergunta que Deus deu para Caim. Perguntou a Caim. Aí ele continua: entretanto, se assim não fizere, sabe que o pecado espreita a tua porta e se deseja destruir-te. Cabe-te a ti vencê-lo. Olha aqui o que Deus disse para Caim. Ele deixou nas mãos dele. É como hoje, Deus ele deixa na nossa mão. Nós olhar para dentro de nós e reconhecermos o que nós estamos fazendo, quem nós somos, qual é a nossa atitude como homem e mulher de Deus. E aqui o que acontece? E ali ele dá aquele recado: entretanto, se assim não fizerem, sabe que o pecado já espreita a tua porta. Deus ele deu um recado para Caim, ele dá para nós também. Se nós não andar corretamente na presença do Senhor, o pecado já está batendo na nossa porta e dizendo: ó, estou para entrar. Agora, se eu paro e eu vou ouvir o que o Senhor está dizendo para mim, cabe a mim parar e reconhecer que eu errei, que eu estou inclinada ao pecado, que eu estou inclinada às coisas dessa vida, às coisas dessa terra. E aí o que eu tenho que fazer? Reconhecer que eu preciso voltar-se ao primeiro amor. Foi o que Deus estava dizendo aqui para Abel. Para Caim, gente. Estou invertendo a história. Foi o que Deus disse aqui para Caim. Que era para ele voltar-se ao primeiro amor. Porque o pecado já estava lá batendo a porta. Mas ele, o que ele fez? Ele não atentou para o conselho que Deus deu para ele.
E esses dias eu analisando, gente, esse versículo assim, me chamou muita atenção, esse versículo 7 e o versículo 8. E o que eu vejo que nós estamos vivendo neste tempo de pessoas que estão tendo a mesma atitude de Caim. Estão no meio do povo de Deus, mas não é nem homem nem mulher de Deus. Ele não tem mais o coração inclinado para o Senhor. O coração já está inclinado para o pecado. E aí o que acontece? Ele não sente mais nem o que eu posso dizer, meu Deus, qual é a palavra que eu tenho que dizer agora? Ele não sente nem um pouco de remorso, repreensão pelo Espírito Santo, não sente mais. Faz coisas erradas lá fora, quando é nos dias dos trabalhos na igreja, ele está lá, ainda levanta a mão, gente. E no Salmo, não lembrei agora, vou deixar para depois, que fala sobre que o coração puro é aquele que levanta com a mão santa, pura e agradável ao Senhor, né? Eu esqueci. Passou que estava agora e o versículo do Salmo aqui na minha mente foi embora. E aí o que a gente vê? O que eu vejo? Que nós estamos vivendo uma atualidade de uma geração de Caim. É um povo que oferta na igreja, mas para serem visto. Não é um povo que tem um coração mais inclinado-se para o Senhor. A inclinação que tinham para Deus, eles voltam-se para si e começam a se inclinar para o pecado, para as coisas dessa vida e deixando o reino de Deus de lado. E ali, mas o Senhor deu um alerta para Caim, e o Senhor dá um alerta para nós também. O Senhor está nos alertando. O pecado já está na tua porta. Cabe a você aceitar ou não. Cabe a você rejeitar o pecado que está na tua porta. Agora cabe a você dizer não para o pecado e se inclinar ao Senhor. Ser um crente adorador, um crente que vive para servir o Senhor, que vive para agradar o Senhor, porque não é fácil, gente. Não é fácil nós sermos um crente que agrade ao Senhor, porque sempre vem algumas coisas do mundo que está puxando a gente, está nos chamando, coisas que agradam nossos olhos. Porém, se nós olharmos para nós e nós entendermos que a nossa morada ela não é aqui, nós vamos nos tornar ter uma atitude de crente Abel, um coração inclinado ao Senhor, um coração voltado para o Senhor. Não foi a oferta de Abel que foi aceita, mas um coração inclinado, um coração adorador, um coração disposto a adorar o Senhor. Foi isso que foi a diferença de Caim e Abel. E aqui Deus ele dá o recado para Caim. E ele dizendo para ele, se procederes bem, não é certo que você será aceito? Ele está dizendo claramente, te arrepende que eu vou aceitar a tua oferta. E o Senhor está dizendo para nós hoje, para você, se você está inclinada mais para o pecado e deixando mais o Senhor, as coisas do céu, o Senhor está te dizendo, se tu voltares-se e se procederes bem, se arrepender, tudo que você for fazer na casa do Senhor, na obra do Senhor, vai ser aceito. Mas se você não se inclinar para o Senhor, o pecado já está na porta do teu coração, já querendo entrar para destruir, fazer um estrago na tua vida. Esse é um recado de Deus para nós, para a nação. Acorda, gente. Acorda, a situação está ficando pior, está se complicando mais ainda. É tempo de despertar, é tempo de se inclinar, é tempo de inclinar o coração para o Senhor, deixar mentira, deixar falsidade, deixar o fingimento e viver um verdadeiro evangelho na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.